Olá, meus amigos, a paz do Senhor e boa noite. Sextou, né? A sexta-feira já passou e agora a gente está entrando no sábado. E na madrugada deste dia, eu quero aqui louvar o Senhor, agradecendo, né, por mais um dia de vida que se foi, que passou, e por mais um dia que está nascendo. Eu estou com vida. E eu estou respirando. Amém? Então, sou muito grata ao meu Deus pelos cuidados, pelo zelo, pelo amor dele. E eu quero aqui louvar a ele em agradecimento. Não tem hora para louvar o Senhor. Toda hora é hora de louvar o Senhor, não é? Então, se você também quer louvar o Senhor, louva comigo. E depois desse louvor eu quero ler um trecho da palavra do Senhor para a gente refletir um pouco nele, tentar entender, né? O que o Espírito Santo ele quer falar conosco neste dia, né? De sábado. Eu acho que é um hino bastante conhecido. Só Você Me Faz Feliz. Esse hino é de Léa Mendonça. Eu gosto muito dele. Eu só não gosto muito porque no corinho ela canta só você, é que foi, será o que eu sempre quis, só você. E eu gosto de cantar só Jesus, é que foi, será o que eu sempre quis, só Jesus, é que sabe me fazer feliz. Não é só Jesus. Eu prefiro cantar só Jesus. Mas vamos louvar ao Senhor, não é? Vamos ver se eu consigo aqui louvar a Deus. Nossa, parece que ele não tem a parte que da música. Bom, vamos lá. Parece que meu mundo feneceu e o amor cedeu lugar ao ódio e morreu. Parece que você ficou do lado de lá e me esqueceu. É grande o meu vazio e a solidão. Parece que pra mim não há mais solução. Somente o seu amor, ó Deus, é que pode me salvar e trazer de volta aquela grande paz que a gente já viveu e não vive mais. Só você é que foi, será o que eu sempre quis. Só você é que pode me fazer feliz. Só você é que sabe como me convencer. Só você pode me devolver a vida. É grande o meu vazio e a solidão. Parece que pra mim não há mais solução. Somente o seu amor, a Deus, é que pode me salvar e trazer de volta aquela grande paz que a gente já viveu e não vive mais. Só você é que foi, será o que eu sempre quis. Só você é que pode me fazer feliz. Só você
é que sabe como me convencer. Só você pode me devolver a vida. A vida. Vida. Amém? Só Jesus, né, é que sabe como nos convencer. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, o Consolador que Jesus, ele deixou para nós, é que nos convence de todas essas coisas. E só Ele que pode nos fazer feliz, amém? E nesse dia eu estava aqui meditando na palavra do Senhor. Faz um tempo assim que eu não pego na palavra, mas como eu estou me sentindo melhor, glória a Deus por isso. Eu resolvi meditar um pouquinho nessa noite, essa madrugada, né? E eu quero ler no livro de Salmo, Salmo 5, a partir do versículo 6, e depois eu vou ler Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. Não, é o versículo 11, do 1 ao 11, no capítulo 5. Amém? Eu escolhi um tema assim que eu acho que é um tema importante, é um tema para todos os dias da nossa vida e que nós como cristãos temos que prezar por esse ensinamento do Senhor, porque a gente precisa fazer aquilo que o Senhor ele nos orienta, ainda que vá contra as nossas ideias, vá contra muitas vezes alguma opinião nossa, mas é importante que a palavra do Senhor ela tenha prioridade na nossa vida, porque Ele é a verdade, né? Eu sempre digo que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, e tem verdades que a gente achava que era verdade, e hoje a gente vê que não era nada de verdade, porque as nossas verdades, elas não são perfeitas, elas sempre sofrem mudanças, porém aquilo que Deus fala não sofre mutação. Ele falou e eternizou, não é? Não tem como voltar atrás, nem tem como mudar. A palavra do Senhor é a verdade que liberta, amém? E aí, o tema que eu quero falar hoje é sobre a mentira, em sermos mentirosos ou em sermos verdadeiros naquilo que falamos e vivemos. E no livro de Salmo, Salmo 5, versículo 6, a parte A, diz assim: Tu destrói os que proferem mentira. Né? Aqui é o salmista, ele falando na palavra do Senhor. Isso é um cântico, na verdade. Depois bota aqui. É um cântico, na verdade, porque os salmos são cânticos, né? E aqui o salmista fez um cântico, nesse Salmo 5, e ele fala na questão da iniquidade dos homens, né? No pecado dos homens. E ele fala sobre a mentira. E eu achei bem interessante, porque a mentira é um tema atual. É um tema de todos os dias, de todos os anos, de todas as épocas, não é? O homem, ele, em algum momento da vida dele, ele proferiu alguma mentira. Mas o Senhor, ele abomina a mentira, não é? A Bíblia diz que ele destrói aqueles que mentem. Diz assim, ó: Tu destróis os que proferem mentira. Então, Deus não se agrada das pessoas que proferem mentira, seja ela pequena, seja ela grande, seja ela por várias razões que a gente queira justificar. A mentira, ela não agrada a Deus, não é? Deus, ele não nos criou para que a mentira, ela reinasse em nossa vida, esteja nos nossos lábios. Mas Deus nos criou para sermos santos, para falarmos sempre a verdade. E aí o salmista diz aqui que o Senhor, ele destrói aqueles que proferem mentira. Ele destrói. Então a mentira é algo muito sério para Deus.
A mentira é algo que desagrada a Deus, que entristece Deus e que provoca ira em Deus, né? Porque Deus se ira quando o homem, ele fica chateado quando a gente mente, a ponto de destruir aqueles que mentem. E aí, eu lendo esse versículo, parte desse versículo aqui em Salmo, eu me lembrei de uma história que tem na palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 5, eu quero ler com vocês, que fala da história de um casal, né, seguidores de Cristo, através dos apóstolos, aprenderam sobre Jesus, e ali a Bíblia relata que na época dos apóstolos, as pessoas, para se manterem, quando elas começavam a seguir, né, aos apóstolos, elas começaram a vender suas propriedades, vender seus bens, para ajudar os irmãos que não tinham condições, né? E para ali suprir a necessidade dos irmãos, que era a igreja do Senhor. E eles faziam aquilo de bom grado, com o coração aberto, né? Porque estavam fazendo para Deus, para a obra de Deus. Estava ali ajudando o seu próximo. Coisas que eu acho que a gente deveria imitar hoje. Infelizmente, isso não acontece, né? É muito raro você ver um irmão, uma irmã querer dividir bens ou ajudar o seu próximo. Mas no tempo dos apóstolos, isso era muito comum entre os discípulos, entre o povo que seguia, né, as ordenanças de Cristo. E tinha um casal chamado Safira e Ananias, ou Ananias e Safira. E eu quero ler aqui no capítulo 5 de Atos. Eu li o Salmo 5 e eu quero ler o capítulo 5 de Atos, né? Nada é coincidência. Eu vou ler aqui para vocês, deixa eu me organizar aqui. E Ananias e Safira. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno. Ora, o terreno era deles. Deixa eu me achar aqui. Vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Ora, vou ler até aí, só para comentar um pouquinho. Safira e Ananias combinaram entre si que venderiam o terreno, mas não iam dar o dinheiro todo para ajudar, né, entre os irmãos de fé. Qual foi o erro de Ananias e Safira? Foi mentir sobre o valor do terreno. Se o terreno era deles e eles venderam e não queria dar o dinheiro todo, era só falar a verdade, né? Olha, eu vendi o dinheiro por 100 contos, 100 reais, mas eu só vou dar 50 reais, porque 50 eu vou ficar para mim e para minha esposa. É um direito dele, porque era o terreno deles. Nada a gente faz obrigado para Deus. O problema é que Ananias mentiu em relação ao valor do terreno. Ele foi levar aquele valor como se fosse o valor total do terreno. E o Espírito Santo, né, fez com que Pedro... foi revelado para Pedro aquela situação de Ananias, através do Espírito Santo. Aí Pedro diz para ele: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que Pedro disse isso? Porque Satanás é o pai da mentira, né? O diabo, ele é o pai da mentira. E todas as vezes que a gente mente, a gente está deixando Satanás dominar o nosso coração, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Todas as vezes que a gente mente, Satanás está reinando em nosso coração. Eu não sei se hoje você deixou Satanás reinar em seu coração através de uma mentira. Mas a palavra do Senhor diz que quando você mente, ele reina em você. E não importa se você é crente, não importa a tua religião, quando você mente, ele está reinando em você. Porque assim diz a palavra do Senhor. Porque você deixou Satanás dominar o seu coração. Ele está dominando o seu coração através da mentira. Por que você mentiu para o Espírito Santo?
por que você ficou com a parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, você mentiu para Deus. Porque o Espírito Santo, ele revela a verdade, porque ele é a verdade. E Deus não compactua com quem mente. Deus não se agrada com quem mente. E a mentira, ela traz consequências sérias, né, para a nossa vida. Então, é muito importante que a gente medite nessas coisas, porque existem várias situações que acontecem em nossa vida, né, que nos conduz, que nos induz a mentir. Ah, é uma mentirinha. Ah, é uma besteira. É só para tirar de tempo. Não faça isso. Isso aí, ó, é Satanás na tua mente, te induzindo a mentir, te induzindo a ir contra a palavra do Senhor, te induzindo a entristecer o Espírito Santo. Porque quando você mente, Satanás te domina. E não importa o tamanho da mentira. Mentiu, você está sendo dominado pelo inimigo da tua alma. E ali, Pedro falou para ele aquelas palavras, né? Assim como que ouviu isso, Ananias caiu morto. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, quando você for falar alguma coisa que não seja verdade, aleluia, fecha sua boca. É melhor você ocultar do que você mentir. Aleluia. Boa noite, Kel. E Ananias ali caiu morto porque ele mentiu. Não foi para Pedro. Ele mentiu para Deus. Ele mentiu para o Espírito Santo de Deus. E quando a gente mente para alguém, a gente não está mentindo para aquela pessoa. A gente está mentindo para Deus. A gente está mentindo para o Espírito Santo. A gente está mentindo, né? E quando a gente mente, a gente é dominado pelo mal, é dominado por Satanás, porque assim diz a palavra do Senhor. E Ananias ali, ele foi dominado por aquele mal, pela mentira, né? E a consequência da mentira de Ananias foi a morte, porque quem mente morre. Muitas vezes não é nem a morte física, mas é a morte espiritual, né? São vivos mortos. Por dentro estão mortos. A alma está seca. A alma foi sugada pelo mal, sugada pelo inimigo. Então, antes de mentir, pense. Pense que você pode ser destruído por causa da mentira. E Ananias ali caiu morto aos pés de Pedro. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então, vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por este preço que você e seu marido venderam o terreno? Ela respondeu: foi. Então Pedro disse: porque você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor. Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá fora, já estão lá na porta, e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e a sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. As consequências da mentira, irmãos, ela mata. Né? E ali aquele casal que poderia ter feito a coisa certa, que poderia ter falado a verdade,
poderia ter abençoado a obra e poderia estar vivo para glorificar o Senhor. Mas eles resolveram mentir diante dos homens de Deus e oferecendo para a obra de Deus aquilo que era pela metade, com mentira. E quantas vezes não acontece isso, irmãos? Não é? Quantas vezes não acontece isso no nosso meio, nas nossas vidas? Em que a gente vai oferecer alguma coisa a Deus que não é verdadeira, que não procede do nosso coração, mas muitas vezes está ali vestida de mentira. E muitas vezes é oferecida a Deus com mentira. Mas a Bíblia diz que a Deus ninguém engana. Então é importante a gente meditar nessas coisas, queridos. Se você mentiu, peça perdão a Deus. Confesse o seu pecado antes que seja tarde. Se você foi seduzido por alguma situação e que te obrigou a mentir, peça perdão ao Senhor. Porque quando você mente, você é dominado pelo mal, por Satanás. Porque ele é o pai da mentira. O nosso Pai é o Pai da verdade. O nosso Pai é o Pai da santidade. É o Pai da transparência, é o Pai de luz. Então tenha cuidado. Porque você louva, você prega, você faz jejuns, você faz oração, mas em algum momento da sua vida você mente. Nesses momentos, o inimigo, ele te domina, ele te prende. E Deus não quer que tenhamos uma vida de prisão. Deus, ele mandou seu Filho para morrer em morte de cruz, para que nós fôssemos livres. Livre do pecado, livre da maldade, livre da mentira, livre do ódio, livre do rancor, livre da revolta. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Inclusive da mentira. Se nós mentíamos, o sangue nos purificou. Se nós éramos orgulhosos, rebeldes, prepotentes, o sangue nos purificou e nos justificou diante de Deus. Então o erro de Safira e Ananias não foi a questão do valor, foi a questão da mentira. Não é? Porque eles apresentaram aquele valor como se fosse o valor total do terreno, quando não era, era metade do valor. E eles estavam mentindo ali não para os discípulos, mas para o Espírito Santo de Deus, que é o dono da obra, que é que guia os discípulos do Senhor. Então, que você possa meditar nesta palavra e entender que todas as vezes que você mente, você está entrando em prisões. Você está sendo dominado pelo mal. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor quem fala. Leia aí no Salmo 5, versículo 6, parte A. Eu vou ler de novo aqui para você. Não são palavras minhas, mas são palavras que estão contidas na palavra de Deus. Salmo 5, versículo 6, parte A. Tu destróis os que proferem mentira. E em Atos capítulo 5, Pedro diz: porque você deixou Satanás dominar o seu coração, porque mentiu para o Espírito Santo. Então, todas as vezes que a gente mente, nós estamos deixando Satanás dominar o nosso coração. E o nosso coração não pertence a ele. O nosso coração pertence a Deus. Amém? Então, se você mentia, faz uma oração aí. Ou se você mentiu por alguma razão, faz uma oração aí. Pede perdão ao Senhor. Pede perdão ao Espírito Santo de Deus. E pede força a Ele para não mentir mais. Para que o mal não te domine. Para que o mal não te aprisione.
e que o Espírito Santo, ele possa falar ao seu coração, porque para Ananias e para Safira não teve conversa. Eles morreram literalmente porque mentiram. Então tenhamos cuidado, porque o Deus de Ananias e o Deus de Safira também é o nosso Deus. Amém? Então que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a minha vida, né? Que aquilo que eu estou falando para vocês eu possa colocar em prática na minha vida. Porque, irmãos, quantas situações que vêm, que muitas vezes nos empurra contra a parede, para que a gente minta. Todos os dias da nossa vida. O inimigo ali fica nos cercando, criando situações para que a gente venha escorregar, para que a gente venha tropeçar, para que a gente venha mentir. Todos os dias. E se a gente não for firme, e se a gente não colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido, a gente acaba caindo no laço do inimigo. É assim que acontece. É no nosso dia a dia. São com pessoas que conhecemos, que não conhecemos. São com situações difíceis, que nos obriga muitas vezes a falar aquilo que não é verdade. E Deus, ele não se agrada. Fale a verdade. Eu digo sempre aqui no meu lar. Fale a verdade, ainda que você se sinta prejudicado. Ainda que você venha chorar, a se magoar. Mas fale a verdade. Porque Deus, ele vai te justificar. Deus, ele vai te honrar. Aleluia. Deus, ele vai prover o necessário para que a tua verdade, aleluia, ela seja honrada. Mas se você mentir, Deus não tem pacto com você. Deus não vai te honrar. Porque você deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do inimigo de Deus. Então não minta. A mentira não faz parte do reino de Deus. A mentira faz parte do reino do diabo, de Satanás. Não minta, fale a verdade. Porque a verdade é que faz parte do reino de Deus. Quando a gente diz, Senhor, venha a nós o teu reino, então a gente está pedindo isso, a verdade, a santidade, a bondade. Então que venha o reino do Senhor, não o reino de Satanás. Dele nós já fomos libertos pelo poder do sangue de Jesus. Então, o sacrifício de Jesus, ele não pode ser em vão na nossa vida. Ele já nos libertou, queridos. Ele nos libertou, ele nos garante vitória. Tem um hino que diz assim que, mesmo que as circunstâncias digam não, a fé, ela diz que sim. Tenha fé. Fale a verdade, tenha fé. Mesmo que as circunstâncias digam que não vai dar certo. Mesmo que a circunstância diz que você vai se acabar. Mas a fé, ela diz que sim. Então, fale a verdade, tenha fé. Creia que o Deus que provê todas as coisas, ele vai te honrar. Que Deus nos livre de passar por uma situação dessa de Ananias e Safira. Seja honesto, seja verdadeiro. Para que Deus não destrua a sua vida, como ele destruiu a vida de Ananias e de Safira. Então, essa palavra que eu deixo para a sua meditação, que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, a sua parentela, te abençoe no teu emprego, nos teus estudos, nos teus projetos. Sê tu uma bênção, mas fale a verdade. E Deus vai te honrar, e Deus vai te capacitar, e vai te exaltar, porque tu falaste a verdade, porque a verdade, ela liberta. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, dá um like na minha página lá no YouTube e faz algum comentário aqui, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Te amo em Cristo. Boa noite, Kel.